Livre para todos os públicos. Olá pessoal, quinta-feira, 26 de setembro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook, é só você escrever lá, Rede TVT. Mande perguntas, comentários, não esquece de dar like no vídeo e compartilhe também. No WhatsApp, o nosso número é o 11 99798 4042. Se quiser comentar pelo Twitter também, usa a hashtag Bom para Todos. Hoje a gente já consegue botar o seu comentário aqui na tela. Então vai para o Twitter, comenta com a hashtag Bom para Todos. Enfim, participe. Vamos às notícias. Augusto Aras é o novo Procurador-Geral da República. Aras tomou posse depois de ter seu nome aprovado ontem à noite em votação no Senado. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Augusto Aras assumiu a PGR hoje de manhã. Da República Antônio Augusto Brandão de Aras assina o termo de posse acompanhado do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. E o Supremo Tribunal Federal retomou agora há pouco o julgamento de habeas corpus que pode anular sentenças da Lava Jato. Com apenas um voto e contra do ministro Edson Fachin, a sessão foi encerrada à noite. Faltam ainda 10 ministros para votar e, como a gente disse, começou agora há pouquinho. Durante a sessão de ontem do STF, manifestantes pediram intervenção militar no Supremo. E olha como a PM respondeu. Direto do STF, a polícia atacando. A gente jogou os ratos de tomates. A polícia atacando com gás de pimenta. Teve gente que passou mal. Agora eles estão jogando bala de borracha na gente. A gente está pacífico aqui. Não estamos fazendo nada de errado. Todo mundo na paz. Todo mundo fazendo Piauí, Campinas, São Paulo, em Budas Artes. Olha o que eles estão fazendo, olha a fumaça. Jogando balas de borracha na gente. Estão jogando gás de pimenta. Tem gente que saiu carregado de sofisticado. Olha que vergonha. A gente jogou rato pra lá do STF. Olha a vergonha. Olha o povo. Ó. Sérgio Moro sofreu derrota no Congresso. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime do ministro da Justiça retirou do texto o excludente de licitude, interpretado por juristas como uma espécie de carta branca para policiais matarem. O excludente foi derrubado por 9 votos contra 5. E o discurso de Jair Bolsonaro na ONU mobilizou congressistas democratas americanos contra acordos Brasil-Estados Unidos. Maioria no Congresso, os democratas apresentaram um documento pedindo ao governo americano que não aceite financiamento do Banco Mundial a projetos que possam contribuir com o desmatamento ou incêndios em florestas brasileiras. Os democratas pedem ainda que os Estados Unidos cancelem a designação do Brasil como aliado extra da OTAN. Quem comenta as notícias hoje com a gente é Miguel do Rosário, do blog O Cafezinho. Oi, Miguel, tudo bom? Olá, tudo bem? Miguel, a gente esperava que essa sessão no STF fosse já resolvida ontem mesmo, mas, enfim, foi um voto apenas ontem e segue hoje. Você acha que hoje fecha? O que você está esperando dessa decisão do STF em relação à anulação de sentenças da Lava Jato? Não sei. Hoje o Alexandre Moraes está terminando seu voto agora, estou acompanhando aqui. Aparentemente ele divergiu do relator, né? Do Fachin, ou seja, ele votou a favor da tese em favor dos réus contra os delatores, o que, se eu entendi bem, isso aí pode anular várias condenações, inclusive a do presidente Lula, embora a gente vai ter que esperar o final da votação, porque tem nuances aí, eu li notícias em que o STF poderia anular alguns julgamentos, outros não, né? Inserir algumas firulas jurídicas aí.
A gente sabe que não é a questão apenas jurídica que está em jogo, tem uma questão política maior aí, então o STF ele é altamente politizado, então eles jogam com isso, né, com essas pressões. Agora, o que a gente nota é que há uma mudança na atmosfera política dentro do STF. A Lava Jato, até pouco tempo atrás, era uma entidade divina, que ela não era contestada. Agora, isso não acontece mais. Agora, a Lava Jato, pelo contrário, a Lava Jato agora é vidraça, ela está sendo contestada o tempo inteiro, você está se formando uma maioria no STF para contestar a Lava Jato. Isso aí é incontestável, que está se criando uma nova maioria, uma nova hegemonia dentro do STF, crítica à Lava Jato. Agora, o que ainda a gente não entendeu, ainda não sabe, esse julgamento de hoje vai deixar claro, é até onde o STF está disposto a ir nessa crítica à Lava Jato, né? Se eles vão ter coragem também de abordar a questão do presidente Lula, porque isso aí mexe com os brios da direita brasileira, então sai do terreno jurídico, vai para o terreno político, então a gente vai ter que esperar um pouco isso. Sim. Só retomando, inclusive, uma explicação do professor Fernando Ideu ontem sobre essa decisão, ele fala que existe a possibilidade dela não se estender, caso seja positiva pelo réu e não pelo delator, que pode não se estender a casos e ser retroativa, daí não atingiria o caso do ex-presidente Lula. Então tem tudo isso em jogo, de fato, como você bem colocou. Agora, exatamente. Miguel, no seu blog você chama atenção para um dado da pesquisa do Ibope revelada ontem sobre a aprovação do governo Bolsonaro, que é a queda bastante acentuada da aprovação na região sul. Era 63% de aprovação em abril, daí foi para 65% em junho, ou seja, aumentou, e agora em setembro caiu para 50%. E é uma região em que ele tem uma base eleitoral bastante forte, né? O que isso significa? Eu acho que vamos ter que esperar outra pesquisa, mais uma pesquisa, né? Ou a própria Ibope daqui a um trimestre, para ver se isso aí continua, se é um soluço estatístico. Entendeu? A gente nunca pode esquecer que a gente está lidando com pesquisa sujeita a muitos erros, né? Agora, o que a gente vê aí é o que o Bolsonaro, de forma geral, a popularidade dele, ela caiu. Só que não caiu muito, a gente não pode ser ingênuo, não caiu muito. E tem uma certa queda que é normal, por causa que governos eles vão se desgastando, né? Tanto que o Temer tinha 1% de aprovação e fez tudo o que ele queria, aprovou tudo o que ele queria 3 anos. Então a gente não pode se empolgar muito com essas quedas aí, a gente tem que analisá-las, né? Analisar a conjuntura, a gente tem que pensar o seguinte: essa queda na aprovação do Bolsonaro, ela significa apoio a outro campo, né? Isso significa que o cara que deixou de apoiar o Bolsonaro, ele votaria contra o Bolsonaro numa eleição? Por causa que se ele pode deixar de aprovar o Bolsonaro e votar no Bolsonaro de novo. Então a gente tem que analisar tudo isso, tem que ver, tem que oferecer alternativas, né? O campo progressista tem que oferecer alternativas viáveis, convencer o eleitor que suas alternativas são viáveis. E o que a gente vê nessa pesquisa aí também é uma certa estabilidade do Bolsonaro entre os mais pobres. Ele até oscila para cima um pouco entre pessoas mais pobres, 2 pontos, que não é significativo em termos estatísticos, mas parou de cair, né? Sobe. Então, o que a gente vê é um cenário mais ou menos de estabilidade aí, e tem muita luta aí política pela frente para esclarecer a população, enfim. Sim. Né?
Miguel, numa das últimas vezes que a gente conversou, falamos sobre eleição nos Estados Unidos e na época era uma pesquisa que apontava que qualquer candidato democrata venceria Trump nesse momento, caso as eleições fossem realizadas. E daí tem esse elemento novo agora, que é a abertura de um processo de impeachment na Câmara nos Estados Unidos. Você acha que pode mexer ainda mais com esse processo eleitoral, com essa corrida eleitoral nos Estados Unidos e não a favor de Trump, é claro? Isso aí eu não sei. Pode ser o contrário. Pode reverter a favor do Trump. O processo de impeachment mexe com o espírito da população. Nos Estados Unidos não é trivial isso. Nunca teve um impeachment lá, então não é trivial. Isso aí pode transformar o Trump em vítima, a gente não sabe, entendeu? Mas, de qualquer forma, você tem uma batalha política enorme em curso nos Estados Unidos. A esquerda americana, o campo progressista, está num processo de profunda autocrítica. Então, eu estou lendo bastante sobre isso, inclusive uma autocrítica muito inteligente, que vai se refletir de forma positiva para a esquerda em 2020. Entendeu? Eles perceberam lá alguns erros graves, porque os liberais, a elite liberal, intelectual, que é o núcleo lá do campo progressista, ela se afastou muito, ela perdeu a compreensão de como pensa a classe trabalhadora americana, perdeu essa compreensão, tem muita literatura escrita já, ela começou a tratar a classe trabalhadora com preconceito, ela desenvolveu hábitos culturais muito diferentes, e ela passou a entender que esses hábitos culturais dela, da elite, sabe, eram melhores, eram superiores, E houve uma confusão também entre a classe média americana, e o pobre americano, que é diferente, tanto que na literatura moderna eles estão tratando agora a classe média como classe trabalhadora, working class, que é diferente, que ela não é o mais pobre americano, que precisa mais do programa social do governo americano, que lá também tem muito, mas ela é 53% do eleitorado americano, ela é muito numerosa. Eu estou lendo muito sobre isso e isso ensina muito para a gente aqui também no Brasil. Eu acho que 2020 vai ter uma mudança já, por causa que o debate político nos Estados Unidos já está muito avançado e o campo progressista está refletindo com muita intensidade e ele vai oferecer respostas interessantes em 2020. Vamos acompanhar. Miguel, muito obrigada pela sua participação. Um abraço. Muito obrigado. Até mais. Abraço. Tchau. Olha só, hoje tem entrevistas com o Juca Kfouri. A entrevistada é Maria Lúcia Fattorelli, que é auditora fiscal aposentada da Receita Federal e coordenadora da organização não governamental Auditoria Cidadã da Dívida. Vamos ver um trecho. Esse modelo que privilegia esse gasto financeiro estéril, que vai só para o rentismo, ele produz um cenário de escassez. Então, não tem dinheiro para nada. Por quê? O dinheiro que devia estar fazendo investimentos, gerando emprego para todas as pessoas e emprego digno, e gerando desenvolvimento socioeconômico, gerando investimento em infraestrutura, em tudo, o dinheiro, 1,5 trilhão está remunerando sobra de caixa dos bancos. O programa Entrevistas vai ao ar hoje às 10 horas da noite, não perca. Bom, para todos, faz um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre cura gay. Apesar da Organização Mundial da Saúde ter retirado em 1990 a homossexualidade da lista internacional de doenças e o Conselho Federal de Psicologia do Brasil ter proibido em 1999 a prática das terapias de reversão sexual, vira e mexe a cura gay volta à pauta das discussões políticas no país. Fica por aí, a gente já volta. Até já. Pessoal, para todo mundo que acompanha a gente, deixa eu ler alguns comentários. Fiozinho atrás das costas. Está aparecendo? Peraí. Aonde que aparece? Ixi, espera que eu já vejo. Olá, Gabriel. Prazer. Tudo bem? Seja bem-vindo, Thalita. Obrigado. E Alexandre. Isso. Seja Prazer. muito bem-vindo. Prazer. Podem se sentar.
Falou que tá aparecendo, como a gente faz? Tá bom. Pode ir até mais pra frente. Foi? Tá bom. Olha, o Cândido Luiz Santos Malta falou, será que os mais pobres aí apontados pela reportagem são os menos racionais? Aí em relação a esse papo que a gente estava tendo com o Miguel, né? Letícia Salorenz, oi Letícia. Os democratas perderam a conexão com a classe trabalhadora americana. Idem para a esquerda europeia e os trabalhadores europeus. Inclusive amanhã a gente tem um papo com a Letícia aqui no programa para falar sobre discursos e enfim. Tá bom, pode apertar. Mas é assim, pessoal, eu vou dar uma contextualizada geral nessa discussão sobre cura gay. E daí a gente vai bater um papo sobre o que isso significa hoje, o que significa levantar, quais os interesses que existem por trás de quem defende a cura gay. Então a gente vai batendo um papo sobre tudo isso, tá bom? Sobre interesses políticos, sobre questões morais, questões... Vamos conversando. Claro que eu vou fazendo as perguntas, mas assim, não precisa muito da minha mediação, a gente vai bater um papo, conversar, quiser complementar um ao outro, fiquem à vontade, tá bom? Bom, para todos de volta ao vivo. Na tarde de ontem, Augusto Aras foi aprovado pelo Senado como novo Procurador-Geral da República após ser sabatinado na casa. Um detalhe chamou atenção durante essa sabatina. Augusto Aras foi questionado sobre ter assinado uma carta defendendo a cura gay. Ele disse que não leu todos os pontos dessa carta antes de assinar, mas que não acredita nas terapias de reorientação sexual. A cura gay está em debate na sociedade, por mais arcaico que isso possa parecer. Contextualizando, em abril desse ano, 2019, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, derrubou uma decisão de primeira instância da Justiça do Distrito Federal que liberava a prática da cura gay em todo o país. Com isso, voltou a valer a resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1999, veja bem, de 20 anos atrás, que proibia a prática das terapias de reversão sexual. Infelizmente, essas ideias do século passado têm ganhado força em frentes evangélicas, em entidades. E sobre isso a gente conversa hoje aqui no estúdio com dois pesquisadores do tema. Gabriel Binkolski, falei certo? Certinho, Binkolski, psicanalista e psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade Francesa Paris 13, pesquisador pós-doutorando em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. E Alexandre Oviedo Gonçalves, doutorando em ciências sociais pela Universidade Estadual de Campinas, onde é pesquisador do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Enfim, olha só, a Organização Mundial da Saúde, como eu falei, retirou em 1990 a homossexualidade da lista internacional de doenças. Inclusive, antes disso, o Brasil já tinha deixado de reconhecer a homossexualidade como doença em 85, antes mesmo, então, desse parecer da OMS. Mesmo assim, vira e mexe essa discussão sobre cura gay volta à pauta, seja no Congresso, seja em mesas de bar, enfim. O que tem por trás dessa discussão da cura gay? Vamos entender isso primeiro. Alexandre? Pode ser. Bom, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, todas e todes. Bom, a gente tem 3 marcos fundamentais que tratam da despatologização das homossexualidades, né? Em 73, a Associação Americana de Psiquiatria, ela retira do Código do Diagnóstico de Saúde Mental a homossexualidade como um transtorno. Sim. Em 75, a Associação de Psicologia Americana vai fazer o mesmo. No Brasil, isso ocorre em 85, principalmente com a campanha liderada pelo Grupo Gay da Bahia, sob liderança do antropólogo Luiz Moore. E nos anos 90, em 1990, a OMS, que vai ser a última organização a retirar do Código de Classificação de Doenças, né? Sim. Por isso que o dia 17 de maio ele é recordado como o Dia Internacional contra a Homofobia. Apesar disso, a gente tem um marco interessante que eu gostaria de colocar aqui. Em 1998, apesar desses 3 marcos de despatologização, em 1998, a revista, o jornal Folha de São Paulo, ele publicou uma matéria com o seguinte título: Organizações cristãs querem propor cura da homossexualidade.
Isso foi um evento da organização Êxitos Brasil, que é uma organização de vertente protestante interdenominacional, e esse evento ele propunha saídas, abre aspas, para aqueles que desejam voluntariamente voltar para o heterossexualismo. Esse era o objetivo. Sim. Né? Diga-se de passagem que essa organização, a Êxitos Brasil, ela continua forte e atuando até hoje. Inclusive, esse ano eles têm um congresso, eles fazem congressos anuais, e o congresso desse ano vai ser em Campinas. Então, apesar desses marcos, desde 98, a gente vê que existe um embate, existe uma luta, uma disputa dessas organizações a fim de derrubar esses marcos. Marcos científicos. De despatologização. Sim. Então, isso vem ocorrendo desde 98 e segue prosseguindo, né? Como a gente vê até hoje, a gente tem... a gente vai ter, em 2001, a gente vai ter um primeiro projeto de lei que foi de um autor, de um deputado que era ligado a organizações religiosas e que tinha por objetivo propor o executivo de implementar comunidades terapêuticas para a orientação sexual. Em 2004, a gente vai ter outro projeto de lei e isso vai se estendendo até os dias atuais. Sim. Em 2009, nós temos aí outro marco importante, que foi uma entrevista de Rosângela Justino, uma das autoras da Ação Popular, que resultou na liminar concedida pelo juiz federal autorizando as terapias. Sim. Né, que foi um marco muito importante do debate. E logo depois derrubado, então, pela ministra Carmen Lúcia do Isso, STF. Exatamente. Logo depois não, agora há pouco, na verdade. Isso, o ano passado, né, a ministra derrubou essa decisão. Sim. E em 2013, eu acho que é o ano que esse debate se acende mais na sociedade, que vai ser com o projeto de lei do João Campos, que propôs dentro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, que aprovou o projeto de lei para ser debatido, né? Então, você veja que isso é uma disputa que vem há muitos anos se fortalecendo. Né? Isso, é permanente, é uma luta, uma disputa contínua, né? Ela não vem... Nós temos em 2013 esse marco que ganha visibilidade, Sim. mas é uma luta que há mais de 20 anos ela está sendo travada. Sim, e me parece muito que é um embate entre ciência e religião. De fato isso, Gabriel? Dá para se dizer, de forma geral, que isso é um debate do século retrasado. Porque, na verdade, desde a época da constituição da psiquiatria, do campo dos saberes psicológicos, da própria psicanálise, sempre houve uma espécie de ambiguidade em que o campo moral parecia tentar agir e, de alguma forma, tomar as rédeas do saberes psi de forma a ter instrumentos para, enfim, fazer gestão de pessoas, de almas, de vidas, de prática e tudo mais. Com efeito, o que dá para dizer de forma mais forte é que a partir dos anos 60 e 70, quando houve uma bandeira identitária entre os grupos homossexuais e LGBT, a partir daí é que houve cada vez mais um aumento de uma participação, uma tentativa de um aumento de participação político de grupos religiosos que tentavam se utilizar de práticas psi para, enfim, continuar esse seu trabalho de gestão de populações e aí se encontra a vida sexual das pessoas. Sim. Né? Eu acho que a maior novidade dos últimos anos é que, como o Alexandre frisou desde 2013, nós temos um aumento de grupos religiosos tentando cada vez mais entrar nas políticas dos saberes psi, das ciências, Sim. a fim de instrumentalizá-los com as suas pautas morais, de poder, econômicas e tudo que daí decorre. E por que isso? Pelo desejo de ter um poder sobre a liberdade sexual das pessoas, ou porque é uma pauta que engaja, que traz público? Por quê? Quais são os interesses, de fato, por trás disso tudo? Olha, é importante a gente ter em mente que desde a metade dos anos 90 se iniciam programas de cidadanização das homossexualidades, que são programas que visavam estabelecer direitos iguais para populações que a longa data são estigmatizadas e que sofrem violência. E no caminhar dessas políticas é que entram esses grupos, principalmente grupos religiosos,
em embate com a implementação dessas políticas. Sim. E tomando um marco de 2009, que é o mesmo ano que sai aquela reportagem da Rosângela, nós temos também a tentativa de implementação do Plano Nacional de Direitos Humanos, né? E isso é um marco muito importante dentro da nossa política, porque tanto a Frente Parlamentar Evangélica quanto a Bancada da Bala, como a gente conhece ela hoje, Sim. elas vão começar a entrar em conflito, em disputa com a expansão desses direitos. O programa ele não entra em vigor, mas ele é um marco, porque ele também, a partir desse embate, em 2013, a gente vai ter a indicação do Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Inclusive, foi a partir da entrada do Feliciano que muitos desses projetos de leis que visam sustar os efeitos da resolução do Conselho de Psicologia, que foram votados. Sim. Né? Então, isso a gente começa a observar que, desde então, começa essa disputa dentro do âmbito da política. Sim. Você citou, interessante, você citou na fala anterior, essa questão dos Estados Unidos terem lá atrás, de certa forma, tirado a questão da homossexualidade da lista de doenças, mas eu estava checando alguns dados que nos Estados Unidos a terapia de conversão ela é ilegal somente em 9 estados do país. E só é ilegal para menores de idade. E no restante é legal. Então, existem ainda clínicas de conversão nos Estados Unidos. Isso no Brasil não existe, muito por conta das resoluções do Conselho Nacional de Psicologia. Formalmente não existe. Ah, é? Mas o que dá para... O que se tem informações, inclusive, recentemente, o Conselho Federal de Psicologia, ele fez uma coletânea com narrativas de pessoas submetidas a esse tipo de terapia, em que ele acaba acontecendo em espécies de comunidades terapêuticas, diversas modalidades quase de sequestro de pessoas que são submetidas a essas tentativas de transformação da sua orientação sexual. Puxa, porque inclusive tem um alerta que eu li na internet que realmente nesse cenário em que seriam tratados como doentes essas pessoas, o próximo passo poderia ser a liberação dessa prática de internação compulsória e inclusive em comunidades terapêuticas, que muitas vezes a gente sabe são tocadas por organizações sociais vinculadas à religião, a igrejas. Então é preocupante esse cenário de discussão muito por conta disso. A gente pode chegar a esse momento de internação compulsória. Sim, é muito importante. Voltando um pouquinho nesse contexto dos Estados Unidos, quando houve o processo da ação popular, duas coisas importantes aqui a se falar. Uma primeira é que um argumento utilizado era que a classificação internacional de doenças, lá existe um tópico que, em tese, permitiria uma categoria que chama orientação sexual egodistônica. E essa categoria tem sido utilizada de subterfúgio para propor essas terapias. E é importante que se diga que o ano passado a Assembleia Nacional de Saúde, a Assembleia Mundial de Saúde, ela eliminou do próximo CID, da Classificação Internacional de Doenças, a orientação sexual egodistônica. Então, essa categoria ela não pode ser mais usada como subterfúgio argumentativo para propor as terapias de reorientação. Outra questão importante é que, em 2009, a Associação Americana de Psicologia ela fez um estudo analisando pessoas que passaram pelas terapias de reorientação sexual desde os anos 60. E foram 83 estudos de caso e ao final desse estudo, a associação recomendou, não recomenda as terapias porque elas são um agravo psíquico e emocional para as pessoas que se submetem a elas. Sim. Nesse sentido, a fala de um profissional sobre isso, tem algum fundamento a cura gay? Olha, tentar mudar o outro à força é tortura. Sim. Acho que dá para se dizer isso. Mas o que nós vemos cada vez mais é que certos grupos começam a se utilizar de algumas confusões, de alguns fósseis morais que possam existir no desenvolvimento científico do campo psi em geral, a fim de nutrir as suas práticas, de fundamentar a sua ação frente a outras pessoas.
Sim. Hoje, inclusive, coincidentemente, tinha uma reportagem publicada no portal UOL da idealizadora do movimento de ex-gays do Brasil, que é um movimento que foi fundado agora em agosto, ficou conhecido após se reunir com a ministra Damares, da pasta de Direitos Humanos, e ela fala um pouquinho sobre essa questão, então, e de alguma forma defende, ela não chega a defender a cura gay, mas ela fala sobre a possibilidade do trabalho através da igreja, de trazer a pessoa de volta, enfim, de fazer com que a pessoa volte à heteronormatividade e não seja mais homossexual. Cientificamente isso não tem fundamento nenhum. É uma fantasia. É uma fantasia. E daí tem um aspecto interessante nessa fala dela, é que ela é contra a criminalização da homotransfobia pela lei de racismo, que foi uma decisão do STF também super recente agora. Porque ela fala que quando ela conta a própria história dela numa palestra, por exemplo, ela pode ser classificada como homofóbica enfim, porque está contando a história dela. Mas é muito confusa toda essa fala, porque a partir do momento que você não desrespeita a pessoa, você não vai estar sendo homofóbica. Se você está desrespeitando, é claro que vai ser classificado como uma homofobia. Então, ainda por trás disso tudo, tem esse debate sobre os crimes de homofobia, dentro dessa discussão ampla sobre cura gay. Como vocês enxergam tudo isso? Bom, é preciso pensar que as leis anti-homofobia, elas não, de certa maneira, ela não vai coibir que a pessoa professe sua fé. Sim. O que ela proíbe e que torna crime é que, ao professar essa fé, ela coloque em estigma a outra pessoa. Sim. Entendeu? Sim, então, ou seja, realmente essa fala dela é isso. Você não desrespeitando, você não vai ser processado por um crime de homofobia. Isso, não só desrespeitando, como inibindo os crimes. Porque a violência contra LGBTs no Brasil é enorme. Nós não temos um órgão que quantifique os assassinatos a LGBTs no Brasil. Sim. Quem faz isso há muito tempo é o Grupo Gay da Bahia. Sim. E somente dentro do ano passado para esse ano, a estimativa é que uma pessoa LGBT morra a cada 19 horas. Sim. Então, o Brasil ele continua sendo um país perigosíssimo para essas pessoas. Para qualquer pessoa LGBT, né? Sim. Agora, Gabriel, o que a gente vê é que essas pautas, felizmente, elas não têm caminhado no Congresso por conta de uma movimentação por parte da sociedade também muito forte, de defender os direitos das pessoas LGBT e de ter essa vontade de que o Brasil se torne um país com direitos para todos e não apenas para alguma parcela da sociedade. Você vê, por conta desse governo, a possibilidade dessa ideia se difundir na sociedade a ponto de a gente ver caminhar esses projetos de lei? Uma série de ideias ou modalidades de discurso que ocupem cada vez mais lugares de destaque, elas fundamentalmente tomam de assalto mais pessoas, Sim. mais instituições e começam a trabalhar mais organizadamente. Sim. Foi o que nós vimos recentemente ao longo de todo o ano com as discussões relativas às eleições nos conselhos regionais e federais de psicologia, onde algumas chapas elas tinham efetivamente como uma das bandeiras a defesa das terapias de conversão sexual. E era interessante que elas advogavam ser científicas e apolíticas. Puxa! E que, na verdade, todos os grupos que podiam manifestar alguma defesa de políticas de gênero, de identidade, eles seriam tomados como politicamente de esquerdas, o que invalidaria as suas bandeiras científicas. Puxa, essa chapa especificamente que concorreu, então, ao comando do Conselho e perdeu, mas ela teve, parece que, 5 mil votos. Exatamente. Ou seja, 5 mil profissionais acreditam na Eu diria um pouco mais, porque só foram 3 chapas que seguem mais ou menos um pensamento... não é essa única. Não é a única, existe a chapa que, inclusive, a Rosângela Justino, ela faz parte, mas existe... Há mais outras 2 chapas, juntando essas 3 chapas foram 22 mil psicólogos. Então é um número maior. Sim, puxa. E muito mais preocupante. É muito mais preocupante. A gente já retoma esse assunto aqui no estúdio. O julgamento que pode suspender sentenças da Lava Jato teve mais um voto. O ministro Alexandre de Moraes votou em favor do habeas corpus, portanto a votação está 1-1.
Quem fala nesse momento é o ministro Luiz Roberto Barroso, que vai ser o próximo a votar. A gente continua dando todas as informações aqui no Bom para Todos. A gente tem imagens ao vivo? Tem. Vamos lá. Contrato na Petrobras sem pagar propina. É a Petrobras desse caso aqui. Não se fazia contrato na Petrobras sem dever dinheiro para partido. Vamos falar sobre o Brasil no mundo agora. Especialistas têm alertado sobre o risco de isolamento internacional do país. Alguns dos principais aliados do governo Bolsonaro sofreram derrotas ou estão numa situação complicada. Donald Trump e o impeachment nos Estados Unidos, que pode reduzir as chances de reeleição no próximo ano. Maurício Macri, na Argentina, está muito atrás nas pesquisas eleitorais e pode ser derrotado no final de outubro. Matteo Salvini foi afastado na Itália e Benjamin Netanyahu, em Israel, está com dificuldades para formar maioria e governar. Bolsonaro já pode ser chamado de pé frio da política internacional? A gente conversa agora com um comentarista internacional, Flávio Aguiar. Oi, Flávio, que bom te receber aqui no Bom para Todos. Oi, Thalita, aqui estou de regresso e humildemente peço de volta a minha inscrição, né? Da boemia do Nelson Gonçalves. Mas, exatamente, você tocou num ponto fundamental. Eu não sei se o Bolsonaro pode ser considerado um pé frio, embora o termo seja muito adequado, mas certamente ele se tornou tóxico, eu diria assim. Quer dizer, veja bem, eu vi o pronunciamento do Bolsonaro na ONU, ele teve uma reação favorável por parte dos seus correligionários mais duros aqui no Brasil. Eu ouvi, inclusive, o comentário de uma pessoa dizendo: eu gostei do pronunciamento dele porque ele disse aquilo que aquele francês precisava ouvir, né? É um comentário de pessoas que confundem soberania com arrogância, que confundem firmeza com grossura, coisa que o Bolsonaro faz por agradar. Porém, junto aos demais setores, inclusive eu acredito até que junto a certos eleitores do próprio Bolsonaro que votaram nele no passado, o pronunciamento foi um desastre, né? Em relação aos seus interlocutores, por exemplo, na União Europeia, isso já vem de antes. O Macri nem foi assistir o pronunciamento dele. Os outros, tipo Angela Merkel, tipo o primeiro-ministro da Espanha, Portugal, ocorre um fenômeno assim: eles simplesmente não acreditam no que o Bolsonaro diz. Eles não acreditam no que o Ernesto Araújo diz, o nosso chanceler. Quer dizer, e o Bolsonaro confirmou isso, porque o que ele afirmou na sede da ONU foi um amontoado de inverdades. Quer dizer, ele lida com um país de fantasia que existe assim na bolha em que ele vive permanentemente, alimentando os seus correligionários mais hardcore, né? A novidade, porém, está nesse campo, que não só os tradicionais aliados dele, da extrema-direita mundial, estão passando por dificuldades, e, aliás, a repercussão da fala do Bolsonaro só não foi maior na mídia, onde a repercussão foi desastrosa no mundo inteiro, porque no mesmo dia estourou a disposição da Nancy Pelosi, do Partido Democrata dos Estados Unidos, de abrir uma investigação sobre a possibilidade de fazer o impeachment de Trump, baseado no vazamento da sua conversação com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, em que ele praticamente sugere uma intervenção desse presidente ou do seu aparato de segurança no sentido de investigar o seu provável, um dos prováveis antagonistas na próxima eleição, o Joe Biden, né, que é muito possível que venha a ser o indicado pela convenção do Partido Democrata, né? Então, a relação do Bolsonaro com os seus próprios correligionários, com Salvini, com Trump, está comprometida. Quer dizer, o Trump, a gente vê claramente que ele não quer ter mais aquela intimidade com o Bolsonaro que ele já teve antes, até pela situação do ridículo. Quer dizer, o Bolsonaro chegar para o Trump e dizer I love you, sinceramente é de um ridículo, assim, é de uma falta de compostura, falta de decoro, como se diz, né? É incrível. Além disso, o Bolsonaro, né, ele está declarado praticamente assim o inimigo número 1 do meio ambiente. E isso é um tema gravíssimo, muito importante no restante do mundo, junto com o Trump. Eu penso até que ele está passando o Trump nesse quesito, né? Basta ver agora, por exemplo, eu acabo de ler aqui
que a casa do embaixador do Brasil em Paris foi invadida por manifestantes do Greenpeace, quer dizer, não é nenhum partido de extrema esquerda, alguma coisa assim, manifestantes do Greenpeace que estão lá, estão cercados pela polícia, até o momento não houve conflito nem nada, é muito possível que eles venham a sair no futuro, né, pacificamente, devido ao fato de que Ricardo Salles, o nosso ministro do Desambiente, está hospedado na casa do embaixador. Então lá eles lá, Bolsonaro, assassão da Amazônia, etc., com esses cartazes por lá, né? No caso dos dirigentes da União Europeia, existe uma peculiaridade que tem que ser ressaltada. Quando houve a reunião do G20, o Bolsonaro se vangloriou, junto com outros membros da diplomacia brasileira, da atual diplomacia brasileira, de ter fechado um acordo com o Mercosul. Depois chegou a notícia de que o Trump não tinha ficado satisfeito com isso, porque dificultava a pressão que ele vem fazendo sobre os países da União Europeia para aceitar as suas imposições sobre o Irã, para aceitar, inclusive, os ditames da guerra fiscal que os Estados Unidos vem promovendo contra a China e outras coisas mais, né? Então, o Bolsonaro parece agora estar querendo minar esse acordo do qual ele se vangloriou no passado, mas sem pagar o ônus por isso. Então, essa estratégia de ficar insultando pessoas, insulta a mulher do Macron, aliás, o Bolsonaro gosta muito de insultar a mulher, né? Vamos convir, tem algum problema aí psicológico grave, né? Mas, enfim, é uma síndrome dele, né? Então ele fica insultando o Macron, fica insultando a mulher do Macron, fala mal da Angela Merkel, né? Ataca a Michelle Bachelet. Quer dizer, parece que ele está querendo minar o acordo, lembrando-se que o parlamento da Áustria já tem um pronunciamento contra a assinatura do acordo, a aceitação do acordo com o Mercosul, e isso pode muito facilmente se estender para a França, para a Espanha e para outros países também, né? Além disso, você vem já mencionando, quer dizer, o Brasil está numa posição, o governo brasileiro, vamos ressaltar, está numa posição de crescente isolamento na cena mundial. O governo brasileiro excluído da fala na Conferência do Clima da ONU. Índia veta a candidatura de brasileiro para a Secretaria-Geral da OMC. Brasil provavelmente vai perder cadeira na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Aliás, é muito possível que o governo brasileiro, o judiciário brasileiro, venha a ser, de fato, indiciado, né, pelo julgamento minado, preconceituoso contra o ex-presidente Lula, um pronunciamento que se aguarda ainda do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que é presidido pela Michelle Bachelet, cujo pai, a memória do pai, e ela mesma, Bolsonaro acabou por insultar. Em Berlim, corre a notícia que explodiu na internet de que a embaixada brasileira não anuncia mais, como vinha fazendo no passado, as atividades de coral, porque o coral cantou Chico Buarque em plena embaixada. Londres, consulado brasileiro amanhece pintado de vermelho, pichado de vermelho, né? Então, essas manifestações contra o Brasil, que começaram, é verdade, algum tempo atrás, vêm se multiplicando. E, para nós, isso é muito negativo, né? Vai ser muito ruim para o agronegócio brasileiro, vai ser muito ruim para as exportações brasileiras, podemos esperar retaliações nesse campo, vai ser difícil a manutenção das nossas exportações para a União Europeia. Quer dizer, a situação brasileira no momento é precária, para dizer o mínimo, e a do governo Bolsonaro é mais do que precária. Flávio, é sempre um grande prazer te ouvir. Muito obrigada pela participação aqui no Bom para Todos. E, igualmente, um grande abraço e não esqueçamos de um detalhe muito importante. Lula livre. Obrigado. Obrigada, Flávio. Um abraço, até mais. Bom para Todos faz um rápido intervalo, a gente já volta. Fica por aí, até já. Tá bom? Você sabe qual que é? Tá bom. Vou ler alguns comentários. A Leila Souza falou: cada um tem o direito de escolher sua forma de amar, mas eles querem forçar a barra para que se ensinem isso às crianças. Inconcebível. Adriana Bonita Aziz falou: por que as pessoas querem
saber da sexualidade das outras. Isso é tão primitivo. Kate Silva falou, ninguém pode falar de gay sem sermos nós. Sabemos o que passamos e o que sentimos. Até parece que se fosse uma escolha, é óbvio que ninguém iria gostar de passar a humilhação que nós passamos. Ela conta, ela relata aqui pra gente. É isso aí, a gente... Ah, tem mais aqui? Deixa eu pegar aqui no... O Jonas Júnior está com a gente, Edjailson Alves, Edilson Alves de Brito, Tom Tapajós, boa tarde, Alter do Chão. Will, a gente vai voltar com o Skype? Tá bom. A gente volta com outro Skype e finalizamos com o estúdio, tá bom? Aqui... Bom, para todos de volta ao vivo, vamos falar de cinema agora. Neste domingo tem exibição gratuita no Cine Olido, em São Paulo, do documentário Não Vão Nos Calar, o Ilu Lava a Mentira. Todos os anos, o coletivo Ilu Obadmin realiza a lavagem da escadaria da Rua 13 de Maio, no bairro do Bexiga, denunciando a mentira da suposta abolição da escravatura através da pena da princesa Isabel. Esse documentário resgata a cerimônia de 2019 e traz depoimentos sobre o racismo estrutural no Brasil. A gente conversa agora com a diretora do DOC, Aline Sassahara. Oi, Aline, seja bem-vinda aqui no Bom para Todos, tudo bom? Oi, Thalita, obrigada, boa tarde a todos que estão assistindo. Aline, nesse momento em que a gente vive um certo revisionismo histórico e a gente tem esses casos de tortura na mídia, tortura de meninos negros, é muito importante tocar nessa ferida, voltar a falar sobre escravidão e sobre esses tempos sombrios aqui no Brasil, né? A ideia é... A lavagem da escadaria é um momento muito especial e a gente resolveu resgatar esse ano porque na atual conjuntura a gente tinha medo até que ela não pudesse acontecer no ano que vem. Essa documentação faz parte de um projeto maior que provavelmente vai se desenvolver ano que vem, mas a gente quis garantir justamente pelo que você está colocando. Sim. E a ideia essa cerimônia acontece já há muitos anos, né? Ela começou com o grupo Oriaxé, que foi fundado pela Kika Tibesen, e que era um momento ali em que o Bexiga concentrava muito a efervescência do movimento negro, né? Exatamente ali na Santo Antônio, com a 13 de Maio, e aí eles começaram a fazer a lavagem. E a ideia era justamente tomar a rua, né, um espaço que foi, antes dos imigrantes italianos, era ocupado pela população negra, e essa história vem sendo apagada ao longo dos anos. Aliás, como várias outras histórias que mostram a luta, a resistência e a participação mesmo da população negra na história da cidade, né? Então, essa lavagem é feita para isso, e inclusive para denunciar, né, para fazer uma análise da conjuntura de como é que é a situação real da população negra no país e na cidade, denunciar o genocídio da juventude negra, o corte de políticas públicas, né, que procuravam atender a uma demanda histórica, né, por formação, espaço no mercado de trabalho. Então, o filme resgata isso, traz alguns depoimentos de pessoas como traz a Érica Malunguinho, a Alessi Brandão, enfim, essa que é a história. A gente está acompanhando algumas imagens, vamos fazer um sobe som? E essa edição de 2019 reuniu bastante gente, tinha muita gente lá nesse dia. Sim, está crescendo a presença. Sim, ou seja, para ano que vem essa força vai continuar existindo. Vamos ver se vai ser realizado, mas a força está aí. Tá aí. Que bom. As pessoas conhecem o Ilu muito mais pelo carnaval, né? Mas o Ilu é um quilombo urbano, né? Tem essa coisa de ganhar as ruas, né? Eu toco no Ilu. A gente ensaia nas ruas, né? Ensaia no Patriarca, no Anhangabaú, e sai pela rua, mas as pessoas associam muito mais ao carnaval. Mas ele é mesmo um lugar de muita troca de conhecimento, de fortalecimento mesmo. Tem várias oficinas e tem uma atuação política
importante. Eu acho que a lavagem da escadaria é um dos pontos principais assim, do calendário do ILU. Quando que é, então? 29 de setembro, domingo, às 16h, no Cine Olido. Exatamente. Tem a exibição e depois tem uma roda de conversa. Vai estar a Maria Silvia de Oliveira, que é a presidente do Guelé 10, a Sandra Mariano, da CONEM, e quem vai falar pelo ILU vai ser a Cibele de Paula. Tá? Maravilha. Então, todos convidados e convidadas. Cine Olido fica na Avenida São João 473, no centro. Então, 16h, no dia 29 de setembro, domingo. Legal, Aline. Sucesso para vocês. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. Tchau. Obrigada. Um abraço. Até mais. Vamos voltar ao nosso estúdio? A gente está hoje com o psicanalista e psicólogo Gabriel Binkowski e Alexandre Oviedo Gonçalves, que é doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Em 2018, eram 4 os projetos que tramitavam no Congresso sobre essa temática. Cadê minhas anotações? Estão aqui, olha só. Cura gay, uso de banheiro por pessoas trans, educação sexual e união poliafetiva. Principalmente sobre essa questão da educação sexual, existe um debate muito forte na sociedade também, né? Em relação a você vai fazer levar a educação sexual às escolas por conta do que isso significa. Existe um movimento muito forte em relação a essa proibição, a não se falar sobre sexualidade nas escolas. E tem tudo a ver com essa questão da cura gay também. Quanto mais esclarecidos estão os alunos, os nossos jovens e a população como um todo, menos a gente vai ter esses pensamentos conservadores mais para frente. Vocês acham que a gente está caminhando para o esclarecimento da sociedade ou ao contrário? Bom, eu espero que a gente caminhe, né, para o esclarecimento, né? Mas tem 2 coisas importantes a ser ditas aqui. A primeira é que nós temos histórico de uma sociedade extremamente conservadora, autoritária, racista, misógina. Sim. E homofóbica. E outra questão importante é que lá em 94 e 95, houveram dois congressos importantes, que foi o Congresso Mundial das Mulheres, que se começou a se debater as questões de gênero e é onde que se colocaram em pauta nas Organizações Unidas as políticas voltadas para o reconhecimento de direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Desde então, organizações, principalmente organizações, uma parcela de organização religiosa, diga-se passagem, o Vaticano, começaram uma ofensiva contra a expansão desse projeto. Isso ele começa a tomar fôlego aqui no Brasil há pouco tempo, né? E tomando como pauta o que eles colocam como ideologia de gênero, um termo que não é reconhecido pela academia. Então a gente vê que todo esse processo ele vem se acumulando a partir do que eu tinha falado, desse processo de cidadanização das minorias sexuais, né? E isso vem cada vez ganhando mais força. E isso vem ganhando força, um outro ponto importante, é que esses atores sociais, não apenas religiosos, porque nós temos aí uma confluência por exemplo, da bancada da bala, uma confluência de atores ligados também à economia, ao liberalismo, às propostas neoliberais. Esses atores eles começam a aprender uma linguagem pública, principalmente os atores religiosos, que não necessariamente se pautam em argumentos religiosos. E isso pode ser visto como uma novidade. Eles começam a aprender tanto uma linguagem pública, que não é pautada em argumentos religiosos, como também a aprender uma linguagem do Estado, né? E isso é uma grande novidade. Quando a gente estava falando ali sobre o nosso legislativo, sim, sempre houve uma grande dificuldade de passar projetos devido ao campo de força, que se opõe ao avanço dos direitos de minorias, né? Isso, o avanço desses direitos, ele sempre se deu, no caso, por exemplo, principalmente no judiciário, que desde então vem se colocando como uma importante instituição para implementar as leis, né, por exemplo, no caso do STF. Mas você acaba tendo que judicializar para que alguma coisa aconteça. Isso, acaba tendo que judicializar para que alguma coisa aconteça por
que o legislativo não legisla da forma como deveria, né? Sim. E também tem um outro ponto importante, que me parece uma novidade, que é a atuação, a partir desse aprendizado da linguagem do Estado, a atuação no Executivo agora, a partir com a Damares Alves. Sim. Há pouco tempo atrás houve uma reunião com Rosângela Justino e mais um outro grupo de psicólogos com a Damares, e esse encontro ele visa, além das comunidades terapêuticas, que é um grande debate dentro do Conselho Federal de Psicologia, via as comunidades terapêuticas se implantar também as terapias de reorientação sexual. Então, ela vem não mais pelas igrejas e não mais pelo legislativo, mas via judiciário ou via executivo. E isso é um grande problema. Agora, nesse sentido, se por algum motivo essa pauta da cura gay seja encaminhada pelo legislativo e passe de alguma forma, daí talvez caberia até uma ação no STF para tomar uma decisão nesse sentido, porque me parece algo inconstitucional e não baseado em critérios científicos. Então, aí existe, de repente, esse último espaço de discussão do direito, né? Sim. Agora, para o Gabriel, exatamente na sexta-feira passada a gente falava aqui no programa sobre essa questão do adoecimento do brasileiro por conta de um discurso de ódio, de uma narrativa de ódio que existe hoje muito presente na nossa sociedade, muito alimentada pelos nossos governantes, né? E daí, quando a gente fala de pessoas LGBT, elas sofrem ainda mais por conta disso tudo que acontece. Eu lembro que no processo eleitoral de 2018, a gente tinha relatos de pessoas sendo agredidas nas ruas por conta do posicionamento. Enfim, era uma perseguição. Acho que essa perseguição continua existindo. É muito difícil para essa pessoa ter que ouvir sobre cura gay, não é? Eu acho que o principal dá para dizer que um estrago foi feito. Um estrago foi feito de forma geral sobre diversas populações. Um estrago está sendo feito sobre a educação das crianças, que cada vez mais convivem com um discurso de ódio, como se ele fosse da mais extrema banalidade. Isso é algo que a gente já tem que encarar, certo? Além do mais, essa via da judicialização de tudo, ela apresenta um diagnóstico muito claro, que é uma sociedade que não consegue mais conversar, que não consegue mais ter pautas em comum, em que tudo fica travado. E eu acho que essa é uma experiência cotidiana do brasileiro hoje, de que tudo está travado, seja na vida pública, seja na vida privada. Sim, mas é muito preocupante isso que você fala sobre o estrago que foi feito e que está sendo feito, porque tem impactos a curto prazo, certo? Quais seriam? Eu acho que a gente já tem grandes sintomas na saúde mental do brasileiro, na saúde do trabalhador, nas dificuldades de fazer a gestão de famílias. Cada vez mais se vê problemas em escolas, em comércios, em supermercados, ou seja, onde acontece a vida banal, a gente vê esses efeitos do ódio que realmente transformam as pessoas e que geram cada vez mais efeitos. E a gente só pode falar nisso e pensar algo para adiante disso, pensando numa espécie de terapêutica social que a gente vai ter que colocar em prática para lidar com esses discursos e com as consequências deles. Essa é a saída, você acha? É uma possibilidade. É um horizonte possível, não? Sim, sim. E para você, Alexandre, qual é o horizonte que você enxerga? Eu gosto muito da jornalista Eliane Brum, e ela diz sobre o esvaziamento das palavras, né? Então é preciso que nós retomemos os conteúdos das palavras para que isso consiga, de alguma forma, voltar aos sentidos do que, por exemplo, são os direitos humanos, ou voltar aos sentidos do que é a estigmatização e a violência contra gênero e sexualidade no Brasil, e contra a discriminação, né? Contra o racismo. Então, é preciso uma forma de engajamento nesse sentido também, né? Além do engajamento das políticas na rua, né? Essa retomada da linguagem, porque hoje a gente vê que existe uma disputa da linguagem, né? Esses atores desatentos à normatividade legal e ao ideário dos direitos humanos, eles começaram a atuar de uma maneira muito forte em cima disso, né? Então é preciso que se esclareça para a sociedade, através de eventos, através de debates, de chamar a sociedade, algo que aconteceu, que eu acredito que seja um caso muito sério, que foi um certo desligamento da sociedade, um certo desligamento da base, com o desenvolvimento social, né? Com o desenvolvimento das políticas, com o desenvolvimento dos conceitos, né? Claro.
Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês hoje aqui. Muito obrigada pelo papo e para a gente trazer todo esse conhecimento aqui para o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande prazer. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar o catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a gente com a TVT. Bom para Todos fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações. Tem hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha pelo Facebook ou YouTube, não deixa de dar like no nosso vídeo, se quiser compartilhe também. Não esquece também de comentar, se você tem Twitter, vai lá e comenta no Twitter com a hashtag Bom para Todos, tá bom? Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.